Perspectivas bíblicas sobre a vida após a morte. Quando paro para refletir sobre as perspectivas bíblicas sobre a vida após a morte, percebo quão intrigante é o que as Escrituras têm a dizer. No Antigo Testamento, as visões são um tanto nebulosas. Falamos de um Sheol, um lugar onde os mortos habitam, mas sem muita clareza sobre o que realmente acontece lá. A ideia de vida após a morte começa a se moldar, mas é no Novo Testamento que encontramos uma visão mais definida. Jesus traz uma nova esperança com suas promessas de vida eterna, desafiando a noção de que a morte é o fim. A ressurreição é um tema central que aparece em várias passagens. Ao longo do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, a ressurreição de Jesus se torna um ponto pivotal. Não é apenas sobre ele voltar à vida, mas sobre o que isso significa para todos nós. Essa ideia de que, assim como ele ressuscitou, nós também seremos chamados para uma nova vida é reconfortante. A ressurreição não é vista apenas como um evento isolado, mas como uma promessa para todos os crentes. Com isso, o conceito de céu e inferno também emerge. A Bíblia nos oferece descrições que podem ser tanto literais quanto simbólicas. O céu é frequentemente retratado como um lugar de paz, alegria e comunhão com Deus, enquanto o inferno evoca imagens de sofrimento e separação. Essas descrições, embora possam parecer assustadoras, servem como um chamado à reflexão sobre nossas ações e escolhas nesta vida. Através das Escrituras, encontramos um convite à esperança. A vida após a morte, conforme apresentada na Bíblia, não é um destino final, mas uma continuação da jornada que começamos aqui. Essa ideia de um julgamento final, onde seremos avaliados, faz parte do que nos motiva a viver de forma ética e significativa. Afinal, a maneira como vivemos pode impactar não apenas nossas vidas, mas também nosso destino eterno. Por fim, é fascinante observar como essas perspectivas, embora diversas, convergem em um único ponto: a relação com Deus. A vida após a morte na Bíblia nos chama a considerar o que realmente valorizamos e como isso se reflete em nossas ações. A esperança de um futuro melhor é um tema que ressoa em nossos corações e nos instiga a buscar um relacionamento mais profundo com o divino. Ressurreição e julgamento final. O ensino bíblico sobre a ressurreição dos mortos é um conceito que sempre me intrigou. A ideia de que um dia todos nós seremos ressuscitados é por si só um tema que gera muitos questionamentos. As passagens que falam sobre isso, como em 1 Coríntios 15, nos mostram que a ressurreição não é apenas um evento físico, mas também espiritual. É a transformação do corpo mortal em um corpo glorificado. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, não acham? O julgamento final, por sua vez, é outro aspecto que não podemos ignorar. A Bíblia é clara ao afirmar que todos seremos julgados. Isso pode parecer assustador, mas também é uma forma de justiça. Mateus 25, por exemplo, fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes, simbolizando a recompensa e a punição. O que fazemos aqui e agora tem importância, e esse julgamento final nos lembra de que nossas ações têm consequências. Por outro lado, a ressurreição e o julgamento não são apenas sobre punição, mas também sobre esperança. Para aqueles que creem, o julgamento pode ser visto como uma confirmação da fé e uma recompensa por uma vida de serviço e amor. Então, é um momento de verdade, onde cada um de nós terá a chance de refletir sobre nossa caminhada. Isso nos leva a considerar como estamos vivendo hoje, não é mesmo? É interessante notar que, ao longo da história, diferentes interpretações surgiram sobre essas passagens. Algumas tradições enfatizam mais a ressurreição, enquanto outras focam no julgamento final.
mas independente da interpretação, o núcleo da mensagem permanece. Há um propósito maior em nossas vidas, e a vida após a morte é uma continuação desse propósito. Assim, a ressurreição e o julgamento final nos convidam a refletir sobre o sentido de nossas vidas. Não é apenas sobre o que acontece depois, mas sobre como nossas escolhas e ações moldam nosso presente e futuro. Afinal, a esperança de uma vida eterna é um incentivo poderoso para vivermos de maneira justa e significativa. Céu e inferno, descrições e interpretações. Quando pensamos no céu e no inferno, a Bíblia oferece descrições que podem ser bastante vívidas e simbólicas. O céu é frequentemente descrito como um lugar de luz, alegria e comunhão com Deus. É como se cada imagem nos convidasse a imaginar um lar perfeito, onde não há dor nem sofrimento. Essas representações me fazem refletir sobre o que realmente valorizamos na vida e como isso se alinha com a promessa do céu. Por outro lado, o inferno é apresentado de maneira mais sombria. As descrições vão desde fogo e trevas até a sensação de separação eterna de Deus. Essa ideia pode ser perturbadora, mas ao mesmo tempo serve como um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. O que me chama a atenção é que tanto o céu quanto o inferno são mais do que simples lugares. Eles representam estados de ser e a relação que temos com o divino. É interessante notar que a interpretação dessas imagens varia muito entre as diferentes tradições cristãs. Algumas veem o céu como um estado de consciência elevado, enquanto outras o consideram um lugar físico. O inferno, por sua vez, é visto como uma punição eterna em algumas correntes, enquanto outras falam de um purgatório. Essa diversidade de interpretações nos leva a pensar sobre a complexidade de nossa própria espiritualidade. Além disso, as expectativas de recompensa e punição que surgem das descrições bíblicas nos levam a refletir sobre nossas ações no dia a dia. A ideia de que cada escolha pode nos aproximar ou afastar de Deus é uma motivação poderosa para viver com propósito. O céu nos chama a buscar o melhor de nós, enquanto o inferno nos serve como um lembrete das consequências de uma vida sem ética e moralidade. Em suma, as descrições do céu e do inferno na Bíblia não são apenas sobre o que nos espera no final da jornada, mas também nos impulsionam a viver de maneira que honre essa jornada. Afinal, a maneira como vivemos hoje pode moldar nosso futuro e, ao mesmo tempo, nos ajudar a entender melhor o que realmente significa viver em comunhão com Deus. Vida eterna. O que é e como alcançá-la. Quando penso em vida eterna, não consigo evitar uma sensação de esperança e mistério. Na Bíblia, esse conceito é frequentemente apresentado como um estado de existência que transcende a morte física. É muito mais do que simplesmente viver para sempre. É uma qualidade de vida que envolve estar em plena comunhão com Deus. Para muitos, essa vida eterna é associada à alegria, paz e uma relação íntima com o Criador. É fascinante ver como essa ideia é explana em várias passagens, como em João 3,16, que promete que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Entender como alcançar essa vida eterna é um tema central nas Escrituras. Diferentes correntes de pensamento têm suas interpretações, mas há um consenso em torno da fé em Jesus Cristo como o caminho. Em Romanos 10:9, encontramos a afirmação de que se confessarmos com a boca que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração que Deus o levantou dos mortos, seremos salvos. Isso nos mostra que a crença e a aceitação do sacrifício de Jesus são fundamentais para essa transição para a eternidade. Outro aspecto que chama a atenção é a relação entre vida eterna e boas obras.
Embora a salvação seja um presente, muitos textos enfatizam que a vida que levamos aqui reflete aquilo que somos. Tiago, por exemplo, nos fala sobre a fé que se manifesta em ações. Essa ideia de que a vida eterna não é apenas um destino, mas também uma qualidade de vida que se expressa em nossas atitudes, me faz refletir sobre a importância de viver com propósito e amor. Além disso, é interessante notar que alguns grupos cristãos têm visões mais inclusivas sobre a vida eterna. Para eles, a graça de Deus se estende a todos, independentemente de suas crenças ou ações. Essa perspectiva levanta questões sobre a justiça divina e a misericórdia, desafiando algumas das interpretações tradicionais. Isso me faz pensar sobre a complexidade da vida eterna e como ela pode ser percebida de diferentes formas, dependendo de onde estamos em nossa jornada de fé. Por fim, a vida eterna, segundo a Bíblia, não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que começa aqui e agora. Essa ideia de que podemos experimentar um pedaço dessa eternidade em nossas vidas diárias me inspira a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a viver de maneira que reflita essa expectativa de eternidade. É um chamado para transformar nossa vida em um reflexo do amor divino e da esperança que temos em Cristo. O papel de Jesus Cristo na vida. Após a morte. Falar sobre o papel de Jesus Cristo na vida após a morte é como abrir um livro cheio de promessas e esperanças. Para mim, a figura de Jesus é central nesse entendimento, pois a sua morte e ressurreição representam a vitória sobre a morte e a oferta de vida eterna a todos nós. Ele não apenas enfrentou a morte, mas a superou, inaugurando um novo caminho. Essa ideia é tão poderosa que em 1 Coríntios 15:55, Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? É quase como se Jesus dissesse: eu já fiz isso por você. A ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o ponto culminante dessa narrativa. Ela não apenas valida suas reivindicações como Filho de Deus, mas também serve como uma promessa de que todos nós, um dia, seremos ressuscitados. Essa esperança é expressa em João 11:25, onde Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa passagem ressoa profundamente e me faz compreender que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior. Além disso, a obra redentora de Jesus nos convida a uma nova maneira de viver. Ele ensina sobre o amor, o perdão e a compaixão, princípios que moldam nossa existência e nos preparam para a eternidade. Através de suas parábolas e ensinamentos, Jesus nos mostra que o caminho para a vida eterna é um chamado à transformação pessoal e ao amor ao próximo. Isso me faz refletir sobre como nossas ações aqui na Terra têm um impacto direto na nossa experiência futura. Outro ponto interessante é a relação de Jesus com a justiça e a misericórdia. Ele é o mediador entre nós e Deus, e sua atuação nos oferece a chance de estar em comunhão com o Pai. Essa ideia de intercessão é reconfortante, pois significa que mesmo com nossas falhas e imperfeições, temos um defensor que nos acolhe. É a promessa de que, por meio de Cristo, podemos ter acesso à vida eterna, independentemente de nossos erros passados. Por fim, reconhecer o papel de Jesus na vida após a morte me leva a uma compreensão mais profunda do que significa ser cristão. A vida eterna não é apenas uma recompensa, mas uma relação contínua com Ele, que começa aqui e se estende para a eternidade. Isso me encoraja a viver cada dia com a expectativa de que cada momento é uma oportunidade de experimentar essa conexão divina, transformando não apenas minha vida, mas também a daqueles que me cercam.
comparações com outras tradições religiosas. Quando começamos a olhar para as crenças sobre a vida após a morte em diferentes tradições religiosas, fica claro que existem tanto semelhanças quanto diferenças marcantes. Por exemplo, no cristianismo, a ideia de um céu como um estado de recompensa para os justos e um inferno como punição para os ímpios é bastante prevalente. Já no islamismo, temos a noção de Jannah, céu, e Jahannam, inferno, que também refletem recompensas e punições, mas com descrições específicas que incluem prazeres físicos e espirituais no paraíso. É interessante notar que, em ambas as tradições, o comportamento em vida tem um impacto direto no destino da alma após a morte. Por outro lado, ao abordar o hinduísmo, a perspectiva sobre a vida após a morte se torna ainda mais complexa. Os hindus acreditam em reencarnação, onde a alma passa por ciclos de nascimento e morte, e o estado futuro é determinado pelo karma acumulado. Essa visão contrasta com a ideia cristã de um julgamento final que decide o destino eterno da alma. Enquanto no cristianismo, a vida após a morte é geralmente vista como um estado fixo, no hinduísmo, há uma continuidade de experiências até que a alma alcance a moksha, ou libertação. O budismo, por sua vez, traz uma abordagem única, focando na ideia de nirvana, que é a extinção do sofrimento e do ciclo de renascimentos. Para os budistas, a vida após a morte não é um estado de céu ou inferno, mas sim uma transição baseada nas ações e intenções de uma pessoa. Essa perspectiva é bastante diferente da visão cristã, onde a vida após a morte é enfatizada como um destino final e não um ciclo contínuo. Outra diferença notável é a figura central de Jesus no cristianismo, que promete aos fiéis a vida eterna através da fé nele. No islamismo, Maomé é o último profeta, mas a salvação depende das ações e da submissão à vontade de Deus. Essa distinção é fundamental, pois define como cada religião vê a intercessão e o caminho para o além. No hinduísmo e no budismo, não existem figuras centrais que operam como mediadores entre o indivíduo e a salvação. Em vez disso, a ênfase está no autoconhecimento e na prática espiritual. Em resumo, as comparações entre as doutrinas cristãs sobre a vida após a morte e outras tradições religiosas revelam um rico mosaico de crenças. Enquanto todas buscam responder a perguntas fundamentais sobre o que acontece após a morte e o propósito da vida, cada religião traz suas próprias nuances e ensinamentos que refletem suas visões de mundo. É fascinante como, mesmo diante de diferenças, o desejo humano de entender o que vem depois permanece constante. E aí, pessoal? Agora que exploramos o que a Bíblia realmente ensina sobre a vida após a morte, é hora de refletirmos sobre como isso impacta a nossa vida aqui e agora. Você já parou para pensar em como a certeza da eternidade pode mudar sua perspectiva? Imagine viver cada dia com a confiança de que há algo incrível nos aguardando, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você está se sentindo desanimado ou perdido, lembre-se, a mensagem de fé que encontramos nas Escrituras nos encoraja a olhar para a frente. O perdão é um dos maiores presentes que podemos receber e oferecer, não só a nós mesmos, mas também aos outros. Que tal deixar de lado o peso do passado e abraçar a liberdade que vem com o perdão? E agora eu te pergunto, como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida? O que você fará hoje para cultivar sua fé e enfrentar os desafios com coragem? Não se esqueça, a jornada não termina aqui. Continue buscando, aprendendo e crescendo. Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos aprofundar essa conversa. Afinal, cada dia é uma nova oportunidade de viver com propósito e esperança.